Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui hoje para falar de um assunto aqui muito interessante que eu venho fazendo essa pesquisa já tem algum tempo. E é uma pesquisa falando sobre o Convento da Penha, do presidente da província José Joaquim Machado de Oliveira, paulistano, que foi, né, presidente aqui da província nos anos 1840. E ele faz um relato muito interessante sobre o Convento da Penha, lá para o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, né? E ele também é cadeira número 1 da Academia Paulista de Letras, historiador, escritor, né? E ele foi presidente da província aqui, ainda no reinado de Pedro II. Ele faz um relato aqui muito legal, vindo de Cabo Frio, saindo do Rio e vindo para o Espírito Santo até a Bahia, né? E ele fala assim: o mar que se debate com o Cabo Frio, constantemente irritado, fazendo-se em alterosas vagas, porque este imenso promontório, ouriçado de penédias, perturba o movimento regular das águas no seu fluxo e refluxo e retorce as correntes da monção. As ilhotas, disseminadas pela vasta curvatura de 30 léguas de bojo, que se desenvolve entre esse cabo e as adjacências da Lagoa Feia, e que são outros tantos escolhos que ameaçam de naufrágio a navios acoitados por travessias que os surpreendem neste trajeto. O fundo, aparcelado de São Tomé, que se abre em flor e domina uma vasta extensão, inçado de perigos para a navegação costeira, e que nem sempre pode ser evitado a tempo, e o que é mais assustador, esse temível mar dos abrolhos, que a inexperto náutico continuamente afigura que prestes roçará seu arquipélago, ainda quando para ali, há de percorrer algumas dezenas de léguas. Todos esses preconceitos e apreensões mal calculados, que se apoderam do ânimo do navegante em navio que sulca aqueles mares, né? Sulcar, né? O atarantam e amedrontam, e por isso a celeuma dos marítimos, que anuncia o aparecimento de terra em tal altura em que estão desde que aproam para a costa dessa província e encontram o leme e as águas de bom bordo. E então reluzem em seus semblantes a animação pela ausência do perigo. Então ele faz um relato, né, interessante, a forma como o português é falado também nessa época. E olha que não é tão distante assim a época, né? A gente está falando de mais ou menos 180 anos atrás, não é tanto assim, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui, cadê? Aqui. Essa é a revista trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E esse escritor, que também foi presidente aqui da província, quando o Espírito Santo ainda era província, né? O relato é de 1843. Ele foi presidente em 1840 e 41, né? Era muito comum antigamente, por indicações políticas, até do Império, que se colocassem comandantes estaduais, digamos, provinciais, do conhecimento da capital do Império, né, que era o Rio de Janeiro, é claro. Então, era muito comum que cariocas e paulistanos, mineiros, fluminenses viessem comandar a nossa província. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos, até os anos 1920, né, com Nestor Gomes e Florentino Avildes, que eram fluminenses, né? E ele continua, aqui ele fala de como ele saiu. Eu falei aqui de Cabo Frio, mas ele não fala, eu não sei se ele está falando de Cabo Frio no Rio de Janeiro, São Tomé, e também falando dos abrolhos, dos perigos dos mares costeiros aqui, a chegada do Espírito Santo de norte e de sul, né, falando dos abrolhos ao norte e de Cabo Frio e São Tomé ao sul, né? Então aí fica a critério da gente entender. Aí ele fala de como se entra de navio na Baía de Vitória.
E ele diz aqui: seu ponto mais elevado é o Morro do Mestre Álvaro, que põe termo para o lado do nascente à corda de montanhas que se ramificam da Serra Geral e de cujos flancos derivam-se, entre outros, os rios Santa Maria e Caraípe. Ele fala Santa Maria lá e Jacaraípe aqui, Serra, né? Que antigamente se chamava Caraípe, K-A-H-Y-P-E, Caraípe. O relato é muito interessante, gente. Depois vocês têm que ler. Tá tudo lá no Memória Capixaba no Facebook. Aí ele fala, em aproximação, e quando já se reconhece a cordilheira, ele está falando da Jucutuquara, né, da entrada na Bahia, ali pela ilha, entre a Ilha do Frade, Ilha do Boi e a Barra, né? Aí ele diz aqui, suas formas colossais, talhadas na sumidade em vários grupos, que estão em contato com as nuvens, denuncia primeiro que o Sol a latitude de 20 graus aquém do Equador. Fica ali quase fronteiro o pico de Jucutacoara, que depois a gente chamou de Jucutuquara, que surge no centro de um grupo de montanhas na ilha de Duarte de Lemos, onde tem assento a cidade da Victória, e no continente, em ponto mais remoto e plano, mais inferior e sob figura mais regular, distingue-se o Machauara, ou Mochuara, como a gente chama hoje, de recordação histórica que por muito tempo serviu de asilo a uma tribo indígena das que habitavam o litoral anteriormente à conquista. Então é um relato muito legal, cara. Aí ele fala do Moreno, fala do Morro da Penha. Aí ele diz, a Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, corriam os tempos mais serenos, depois de exonerado da crua e obstinada luta travada com os aborígenes, que precedentemente dominaram aquele senhorio, os quais, com assintosa resistência e porfídias pelejas, insistiam em opor-se ao ingresso dos invasores em território que habitavam e fruíam desde tempos imemoriais. E para que melhor colhesse os frutos do seu apanágio, aumentava sobretudo os meios materiais que ele podia dar a esse resultado, sendo mais essencial destes a forçada sujeição dos indígenas para o fim de aplicá-los aos trabalhos rurais e à fundação das povoações. Então esse é o relato muito interessante do historiador e escritor José Joaquim Machado de Oliveira para a revista trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1843, falando das suas experiências como presidente da província do Espírito Santo entre 1840 e 1841. É isso aí, gente. O relato é grande, tá? É bem grande. Eu não vou me estender porque eu não vou gravar vídeos com mais de 10 minutos porque fica um pouquinho maçante. Então é interessante que você dê um pulinho no nosso repositório no Facebook, é o repositório que nós escolhemos para colocar todas essas pesquisas, né? E lá você vai encontrar. O álbum chama-se O Convento da Penha, de J.J. Machado de Oliveira, o José Joaquim Machado de Oliveira, 1843. Valeu, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Até a próxima. Valeu.